perguntas, então não dará para atender todas. Vamos fazer um sorteio e, da mesma forma, os candidatos têm 5 minutos para responder e um pode complementar a resposta do outro. Começando, então, o sorteio com o Euclides Oliveira. Euclides sorteia a primeira pergunta a ser feita aqui aos candidatos. Até mostrar para os ouvintes que até a caixinha aumentou de tamanho, tanta pergunta que chegou aqui para o Dr. Sandro, quebrando um pouco o protocolo do programa. Final de telefone 5687. Gostaria de saber quais foram as principais melhorias realizadas na reforma completa do hospital, como impactou o atendimento à população, se existem planos de expansões, né, da estrutura física e por que houve a decisão de comprar ar-condicionado, frigobar e smart TVs. Enfim, a pessoa fez uma pergunta em 4 etapas aqui. Na verdade, foram 2 ouvintes diferentes. Perdão. Aí, como estava tudo relacionado Vocês ao hospital, uniram aí. nós colocamos em uma só. Ok. Tá. Eu quero agradecer ao ouvinte pela pergunta, né? Não tem um nome, apenas o final do seu telefone, mas uma pergunta de extrema importância para toda a população de Niquelândia, porque realmente o Dr. Fernando ele fez aí uma gestão muito boa e significativa com relação à saúde e no que diz respeito aí ao hospital municipal, né? Todos nós aí sabemos que Niquelândia sempre teve uma saúde um pouco deficiente, com poucos veículos, com poucos equipamentos, com poucos profissionais, um hospital municipal que na maioria das vezes era sucateado, e o Fernando se debruçou na saúde, até porque é médico, né? E hoje nós temos o hospital municipal completamente renovado, com todos os equipamentos novos, né? Equipamentos, inclusive equipamentos de exames. Hoje você faz exame ambulatorial no hospital municipal, com 10 minutos você tem um resultado de todos os pacientes que estão ali internados. Nós temos hoje 52 leitos com ar-condicionado, frigobar, televisão e internet individual. Tá? Nós temos hoje camas novas, colchões novos, lençóis novos, uma farmácia ambulatorial extremamente equipada e abastecida. Hoje não falta nenhum medicamento no hospital municipal para os pacientes que estão ali em tratamento dentro da unidade. Nem no hospital municipal, e vale dizer, nem nos postos de saúde. Quase todos os postos de saúde já foram reformados, os que não foram ainda serão até dezembro. Tá? Então, assim, nós temos orgulho de dizer que nós elevamos o patamar da nossa saúde. Tá? Hoje nós adquirimos aí, o Fernando dentro da sua administração, mais de 16 veículos 0 km. Nós temos mais de 5 ambulâncias. Nenhum paciente mais em Niquelândia fica aguardando o retorno de ambulância ou ambulância que está estragada para ser locomovido aí com urgência para Goiânia, para Uruaçu ou para outras cidades. Então, nós temos hoje várias ambulâncias no pátio. Hoje nós damos para a população de Niquelândia uma segurança na saúde. Tá? Vale dizer, o Euclides, o Wesley e todos que estão nos ouvindo, que eu tenho visto propostas de outros candidatos falando, não, nós vamos fazer uma casa de apoio em Goiânia. Qual o sentido? 95% dos pacientes são regulados por Uruaçu. Essa casa de apoio vai ser obsoleta. Você vai gastar 300, 400 mil para manter uma casa de apoio e não vai ter paciente em Niquelândia lá, a não ser que você atenda paciente de outros municípios. Mas nós temos que gastar com a nossa população. Por isso que eu falo, plano de governo ele tem que ser estudado. Plano de governo não está lá para encher linguiça. Vamos falar as coisas e fazer propostas que tenham justiça, que tenham nexo com a nossa realidade. Estão falando por falar. Estão falando sem conhecimento. Depois da inauguração do HCN Uruaçu, todos os nossos pacientes, 95 dos pacientes regulados, vão para Uruaçu. Por que mandar para Goiânia 300 quilômetros, para Séries, para Catalão, se nós temos 80 quilômetros, um hospital regional de alta complexidade? Então, quando vocês ouvirem falar, vamos fazer casa de apoio em Goiânia, falam, não, lá nós não precisamos. Casa de apoio Uruaçu é viável? Não, até porque é o seguinte, quando nós mandamos o paciente para o Uruaçu e outro serviço que nós fazemos, que não existia, além do paciente internado que fica lá, quando ele sofre alta, quando ele recebe a alta, nós mandamos buscar. Se ele não tem condição de locomoção, a Secretaria de Saúde busca. Nós temos aqui veículos que se o paciente ele passa mal em casa, se ele não tem condição de ser locomovido até o hospital, nós temos veículos que buscam o paciente em casa. Isso nunca aconteceu em Niquelândia.
nunca aconteceu. Eu quero contar para vocês rapidamente uma passagem que eu estava fazendo uma visita no hospital municipal e uma criança chorando, uma criancinha chorando demais naquele hospital, e eu conversando inclusive com o pediatra, né? E aquilo me incomodou, aquela criança chorando, e eu falei assim para ele: doutor Adriano, o que está acontecendo com essa criança que ele está chorando? O que ele está sentindo? Ele falou: não, ele não quer ir embora porque ele está assistindo Netflix. Isso é muito gratificante para nós. A gente fica feliz de estar levando à população um serviço que nunca teve. E eles merecem. E nós temos aí, quero falar para o ouvinte aí que nos endereçou essa pergunta, nós temos aí um projeto da construção de um novo hospital em Niquelândia. Então, nós vamos modernizar muito mais ainda a nossa saúde de Niquelândia. Ela vai ser referência. Referência. Tá? E nós temos, inclusive, também uma promessa, né, do Dr. Gladson. Todo mundo sabe quem é o Dr. Gladson. Aquele baita médico que segurou a nossa pandemia em Niquelândia, praticamente com as unhas, que trabalhou naquele hospital 36 horas sem ir em casa, e que ele hoje faz sua especialização na área cirúrgica no Rio Grande do Sul, e ele falou: doutor, o senhor sendo eleito, eu volto para Niquelândia, eu vou operar em Niquelândia, eu não vou para outra cidade. Então, o que vai aí agregar muito à nossa saúde, porque é um dos médicos mais capacitados e competentes que eu já conheci. Próxima pergunta associada. Vai diminuir o que ela chega aqui agora. Ah, uma outra caixinha? Ah, um pouco. Tá certo. Próxima pergunta enviada por ouvinte para o WhatsApp até o meio-dia. A Claudiane Ferreira, do Jardim Ipanema, e também a Rafa Alves e a Cíntia Lorena, todas fizeram ali mais ou menos a mesma pergunta. Doutor Sandro, qual a sua experiência com asfaltamento de bairros em Niquelândia e qual o seu projeto para os bairros que ainda não são asfaltados, como exemplo, o Parque Santo Antônio? Excelente pergunta, e por coincidência, uma coincidência feliz, hoje nós fizemos de manhã uma caminhada no Parque Santo Antônio, né? E a gente realmente viu a necessidade daquele bairro de ser aí pavimentado. Qual a minha experiência com asfalto, né, com pavimentação? No governo Fernando nós asfaltamos o Águas Claras, parte do Colina Parque e a Rua da Saudade, que foi ali uma das obras que mais relevantes tivemos e que sofreu ali naquela época, até porque era uma época de chuva e tal, que foi uma obra que as pessoas contestaram e achando que nós não terminaríamos, né? Enfim, o asfalto está lá, de qualidade, CBUQ, e nós agora partiremos, sem sombra de dúvida, sem dúvida nenhuma, para asfalto nos bairros. E um dos primeiros bairros, que inclusive é um comprometimento da nossa parte, é o Parque Santo Antônio. Eu até faço lembrança a todos os ouvintes e a nossa ouvinte aí que enviou essas perguntas. O Parque Santo Antônio, no governo Fernando, ele chegou a ser licitado, a pavimentação asfáltica. E tivemos um bloqueio nas contas da prefeitura que acabou levando esse dinheiro que nós iríamos aí gastar naquela infraestrutura. Tá? Então, nós temos esse compromisso de asfaltar o bairro Santo Antônio. Quero falar para você, Wesley, o seguinte, e para todos os ouvintes, principalmente os ouvintes do Parque Santo Antônio. Todas as casas que eu entrei ali hoje, eu falei para eles, olhando nos olhos, eu não faço promessa, eu faço compromisso. E eu tenho um compromisso de pavimentar o Parque Santo Antônio no primeiro bairro, no primeiro ano do nosso mandato. Aquele bairro vai ser asfaltado. Compromisso da nossa gestão. E aí, por diante, os demais. Niquelândia não terá um bairro sem asfalto. Tá? Ah, mas como é que você promete isso com a situação? Porque eu já tenho hoje o apoio de alguns parlamentares em Brasília e Goiânia, que já nos prometeu de mandar a verba, de mandar as emendas para cá. Eu vi você fazendo a propaganda do novo patrocinador, você falou que você está substituindo, né, Isso. Aí você falou, eu emendo aqui, emendo ali, faço emenda aqui, eu também só faço emenda.
E eu peço emendas, então vai vir muita emenda para cá e graças a Deus eles têm credibilidade e nós temos credibilidade aí junto a eles e eles se comprometeram de mandar para nós, né, a verba para que a gente construa e faça o asfalto no Parque Santo Antônio, assim como os demais bairros. Muito bem. Complementar alguma coisa, Conceição? Ótimo. Eu gostando muito das suas colocações, do seu compromisso com o nosso povo. E o povo espera isso, de um candidato, de um futuro gestor. As pessoas estão aguardando isso, esse comprometimento. E eu estou muito feliz de estar aqui nessa chapa com o doutor Sandro, porque creio que ele vai cumprir, que nós vamos cumprir, né? Eu vou estar lá do lado para estar lembrando esses compromissos, né? Terceira pergunta com Euclides Oliveira, portal Excelência Notícias, apoiando aqui nossa rodada de entrevistas na 104 FM, Niquelândia Notícias. Final de telefone 1208. Minha pergunta para o candidato é: se ele, doutor Sandro, vai melhorar a van da hemodiálise. A van está servindo, mas para quem faz hemodiálise, merece uma van mais confortável. E a van que transporta pacientes para Goiânia, se tem uma ideia, a pergunta é um pouco ruim na formulação do português, se tem ideia de colocar uma van maior ou melhor para transportar maior quantidade de pacientes. Com certeza, a gente, sentindo aí a necessidade da demanda, né, a gente, obviamente, nós vamos aí nos dedicar a levar para esses usuários o melhor serviço possível, tá? Até porque é a nossa obrigação. Então, o que aconteceu? Por exemplo, a van que leva os pacientes para Goiânia. Nós, quando iniciou o serviço que a gente assumiu, nós adquirimos uma van 0 km e ela estava fazendo, acho que 3 vezes por semana. Nós sentimos a necessidade porque o número de usuários aumentou e sentimos que tem que passar para todos os dias. Então, nós vamos fazer isso. A van de hemodiálise, nós vamos, obviamente, estar monitorando isso. Se for a necessidade de adquirir uma nova ambulância, uma nova van, inclusive com acessibilidade, nós vamos adquirir sem problema algum. Nós estamos aqui para nos dedicar a prestar o melhor serviço à população. Assim como eu disse, de tudo que nós fizemos junto à saúde. E não é à toa que essas vans, elas servem os pacientes para estar levando aí para o tratamento médico. Já melhorou muito, até porque os usuários da hemodiálise, eles iam para Goianésia, hoje eles vão para o Iguaçu. Então, é muito mais perto, é menos desgaste na estrada, e, enfim. Então, nós vamos fazer isso. Eu até vi um determinado candidato, que veio aqui e falou que ia trazer para cá uma clínica de hemodiálise. Eu queria que tivesse perguntado para ele, como? Eu queria perguntar para complementar. É viável? Tem a possibilidade, se não está? Não tem. Não é assim. Clínica de hemodiálise não basta querer trazer. Então, eu queria pedir para os candidatos pararem de enganar a população. Não adianta falar, eu vou trazer a clínica de hemodiálise. Ele não sabe nem por onde começa. Uma clínica de hemodiálise não é você. Não adianta o prefeito querer trazer. Ela é regionalizada. Tudo é Uruaçu, né, basicamente. Já tem em Goianésia. Sim. Para conseguir o Uruaçu, foram mais de 2 anos e conseguiu, porque tem um hospital hoje regional. E quem conseguiu lá é uma clínica particular. Para o poder público conseguir, ele não traz uma clínica de hemodiálise. Então, por favor, não tentem enganar a população com promessas fantasiosas que você não sabe nem por onde começar. Tá? O que nós temos que prometer é que nós vamos dar o tratamento àquela população. Já foi um grande avanço trazer de Goianésia para Uruaçu. O que nós temos que nos comprometer? Que ninguém aqui em Niquelândia vai ficar sem a prestação de serviço. Ninguém aqui em Niquelândia vai ficar sem o tratamento. Tem paciente que a gente leva de veículo pequeno, quando o paciente está debilitado, que não aguenta, que não consegue ir na van. Agora, sem o tratamento, ninguém fica e ninguém vai ficar. Muito bom. Concluída a resposta? Concluído. Vamos para a quarta pergunta, enviada por ouvinte
para o WhatsApp do jornal ou do Niquelândia Notícias até o meio-dia de hoje. Final do telefone 3420. Doutor Sandro Conceição, a percepção da população de Niquelândia de que a gestão atual encontra-se engessada em função da falta de investimento em infraestrutura não representa um desgaste à sua imagem como candidato a prefeito da situação? Por favor, só repete a pergunta, por gentileza. O ouvinte diz aqui que ele percebe que a atual administração é um pouco engessada por não fazer grandes obras, não ter um grande investimento em infraestrutura. Se isso não desgastaria a sua imagem como representante dessa gestão. Perfeito. Não, jamais. Eu quero responder para esse ouvinte o seguinte. A maior obra que essa gestão atual fez foi na vida de quase 2.000 funcionários. Tá? Que é o pagamento em dia. Isso não é segredo para ninguém, não é demérito para ninguém. Nós não estamos aqui atacando ex-gestões, nós estamos aqui falando que o governo Fernando Carneiro cumpriu com essa obrigação. E não adianta a oposição vir falar, mas é obrigação. É obrigação, e por isso a gente cumpre. Então, essa foi a maior obra que o governo Fernando fez. E mesmo assim, ele ainda fez mais. Nós reformamos quase todas as escolas de Niquelândia. Quase todas as escolas da zona rural. Nós terminamos a construção da escola Iná Mendonça na Vila Mutirão. Nós fizemos o asfalto na Vila Mutirão. Nós fizemos o muro do cemitério. Nós reformamos o estádio municipal, que hoje é palco de grandes torneios. Nós calçamos o Morro do Sabão. Nós iniciamos a construção da Ponte Tomaré, que vamos finalizá-la agora. Nós construímos várias quadras em vários colégios da zona rural, várias ampliações em colégios da zona rural, inclusive Faz Tudo, Quebra-Linha, Muquem. Estamos construindo a escola no Morro Redondo. Ou seja, se não fez obra, às vezes é porque não quer ver as obras. Mas fizemos grandes obras e muitas obras. Mas mais uma vez eu ratifico. A maior obra, e que nós temos orgulho de fazer, a obra na vida de quase 2.000 funcionários públicos. E eu quero aproveitar aqui esse momento para agradecer a todos os funcionários públicos que nos deram, nos prestaram seus serviços para essa administração. Porque sem eles, nós não conseguiríamos fazer tudo isso, não. Sem eles, nós não faríamos as obras. Sem eles, nós não estaríamos aí com salário em dia. Sem o trabalho deles e a sua dedicação, e não só a dedicação, mas aquela complacência de nos apoiar nos momentos difíceis que nós passamos, a gente não conseguiria chegar até aqui. Com um governo com mais de 50% de aprovação no seu segundo mandato. Isso em Niquelândia é inédito. Um governo no segundo mandato com mais de 50% de aprovação. E eu fico feliz de ter feito parte desse governo por 6 anos. De ter adquirido a experiência durante esse governo, que me credencia a dizer que eu sou o candidato mais capacitado para assumir essa prefeitura no ano que vem. Que eu sou o único candidato que vou assumir dia 1º de janeiro e não posso falar, a prefeitura estava quebrada. Porque ajudei a administrar ela. Porque sei que esse vai ser a desculpa dos outros para não pagar o salário, para atrasar com os fornecedores, vai falar, deixaram a prefeitura quebrada. Tem candidato aqui, uma pergunta até do Euclides, e muito oportuno, Euclides, como sempre todas as suas perguntas, perguntou se ele iria fazer o governo de transição. Não, eu irei fazer uma intervenção judicial. Não sabe nem o que é intervenção judicial. Será que ele vai pôr o juiz para administrar? Intervenção judicial. Então, assim, a gente vê o despreparo dos outros candidatos. Eu digo a todos os nossos ouvintes, o que nós temos foi serviço prestado para Niquelândia. E olha que tudo que eu falei, ainda não citei tudo que eu disse na pergunta anterior sobre a saúde. Reforma do Hospital Municipal, aquisição de vários veículos, aquisição de veículos na Secretaria de Educação, na Secretaria de Meio Ambiente,
Quantos tratores foram adquiridos na Secretaria de Agricultura e que hoje estão aí servindo os pequenos produtores rurais? Quantas máquinas foram adquiridas na Secretaria de Viação e Obras e hoje estão servindo aí as estradas das zonas rurais? Fizemos mais de 3.000 quilômetros de cascalhamento na zona rural. O que eu tenho dito quando eu estou visitando essas regiões, que patrulhamento de estrada não pavimentada é um dos serviços mais ingratos que tem. Porque você arruma quando chove, estraga. Né? E você tem que fazer tudo de novo. Mas nós vamos fazer quantas vezes for preciso. Porque essas pessoas têm direito de ir e vir, e os alunos de ter uma estrada aí, no mínimo, trafegável para chegar até as escolas. Quinta pergunta, enviada por ouvintes para o Niquelândia Notícias, perguntas enviadas com antecedência, pergunta lida pelo jornalista Euclides Oliveira, do portal Excelência Notícias. Final de telefone 4185. Por que nos últimos 6 anos a Prefeitura Municipal não conseguiu entregar um lote ou casa popular em Niquelândia, enquanto municípios vizinhos de menor porte conseguiram entregar casas a custo zero para a população em parceria com o governo do estado, com a Agência Goiana de Habitação, AGEAB? Muito boa pergunta, Euclides. Eu quero agradecer aí ao ouvinte ou ao ouvinte que enviou essa pergunta. Tá? Simples e objetivo. Não entregamos porque nós temos junto à AGEAB, tá, uma pendência de um determinado prefeito que fez casa popular, mas não prestou conta à AGEAB naquele momento. Por isso que nós não recebemos casas populares. Então, é simples. E é bom que a população saiba disso. Tá? Não recebeu o recurso da AGEAB naquele determinado momento, mas não prestou conta. Ou seja, Niquelândia hoje não pode receber casas populares. A nossa secretária de Assistência Social, a primeira-dama Juliana Alves, tentou, e eu fui por várias vezes com ela, junto à AGEAB, junto ao presidente Alexandre Baldi. Alexandre Baldi, não é Adriano Baldi não. Alexandre Baldi. Tá? Tentar resolver esse problema, tentar trazer as casas populares para Niquelândia, e nos deparamos com um processo desse tamanho aqui, de prestação de contas que não foi feito, tá? Num governo aí que teve em Niquelândia. Então, por isso que a gente não consegue, e nós não conseguimos trazer as casas populares para Niquelândia do governo estadual. Tá? Agora temos aí já inclusive bem encaminhado, tá, para trazer o Minha Casa Minha Vida para Niquelândia junto do governo federal. Nós estamos seguindo com a nossa bancada de deputados, e nós vamos construir a partir do ano que vem muitas casas aqui em Niquelândia, só que aí já subsidiada pelo governo federal. Lembrando que as pessoas vão falar assim, pô, mas ele está falando que não tem certidão, como é que vem? A assistência social não depende de certidão. Tá? E por isso que nós vamos conseguir essas casas aí através do governo federal ano que vem, até solucionar essa pendência junto à AGEAB. Mais um prejuízo para os cofres públicos de Niquelândia, né? Infelizmente. Então, por isso nós precisamos de governo sério, nós precisamos de gente séria, tá? Que não fica aí, nós somos tocadores de obra, mas tem que pagar as obras, tem que prestar conta, porque o dinheiro é público, não é dele. Então, tudo que você gasta tem que pagar e tem que prestar conta. E aí vale ressaltar, o Fernando não tem balancete rejeitado. Se o Fernando hoje fosse candidato, se a lei permitisse que ele pudesse se candidatar por 3 vezes, ele poderia candidatar. Fernando não tem balancete rejeitado. Então, nós demos aí uma prefeitura enxuta, uma administração realmente organizada, uma administração séria, controlada, e é o que eu e a Conceição vamos fazer a partir de 1º de janeiro de 2025. Bem. Concluída? Concluída. Sexta pergunta enviada por ouvintes, pelo WhatsApp, perguntas enviadas com antecedência. Essa levantou aqui, deixa eu pegar. Deve ser daquelas complicadas, né? 3 em 1. A Milisol pergunta, Sandro, qual o seu projeto em relação a faculdades em nossa cidade? Já que hoje
Hoje em dia, nós estudantes precisamos pagar transportes caríssimos para ir fazer faculdade em outra cidade. Já outro ouvinte, final do telefone 5733, faz uma pergunta no mesmo sentido. Ele lembra que o senhor prometeu que iria providenciar transporte para os universitários que estudam em Uruaçu e Goianésia, e também prometeu que iria asfaltar o Parque Santo Antônio no ano passado. Mas, nos dois casos, nada foi feito. Porque dessa vez, podemos acreditar que o senhor cumprirá as suas promessas nesse sentido, transporte para a universidade e asfalto para vários. Parque Santo Antônio aqui eu expliquei que, inclusive, chegou a ser licitado, tá? Não foi executado porque sofremos um bloqueio judicial, né, de precatórios, e, infelizmente, foi sequestrado o dinheiro que nós iríamos asfaltar ali o Parque Santo Antônio. Tá? Seria com recurso próprio o Parque Santo Antônio? Sim, recurso próprio. Por isso que nós não executamos essa pavimentação, mas iríamos fazer assim como fizemos no bairro Águas Claras, tá? E eu tenho certeza que a população do Águas Claras sabe que quando a gente faz o compromisso, a gente cumpre. E nós faremos, como eu me comprometi aqui, ao vivo. E fiz o compromisso hoje, durante a nossa caminhada lá no Parque Santo Antônio. Quero até aproveitar e convidar todos do Parque Santo Antônio, que hoje às 7 horas da noite nós vamos ter uma reunião, tá, lá na casa do seu Gustavo, para ir lá nos ouvir, tá, e sentir realmente o nosso compromisso com aquele bairro. Tá? Com relação à faculdade, voltando à pergunta, nós temos aí um projeto, já conversei com os diretores da Unip, já conversei com os diretores com a Shirley mais o Robson, da Estácio, para que nós façamos um convênio com a prefeitura para que a gente possa aí proporcionar bolsas de estudos para a Niquelândia, para nossos alunos aí cursarem os cursos de ensino superior junto a essas instituições. Tá? Tentamos, sim, resolver o problema do transporte para Goianésia. Infelizmente, não foi possível. Eu quero dizer às pessoas que nós não estamos aqui para falar para elas que nós vamos resolver tudo, porque se eu falasse isso, eu estaria mentindo. Agora, nós vamos tentar resolver, como eu sempre tentei. Tá? Quando eles vieram e me trouxeram essa demanda do transporte escolar, lá para Goianésia e para o Uruaçu, eu sentei com a Juliana da Ciência Social, eu sentei com o nosso jurídico, eu sentei com o financeiro. Um transporte desse fica mais de R$200 mil. Então, infelizmente, nós não conseguimos naquele momento. Ah, Sandro, mas você não conseguiu, né? Amanhã será um outro momento, e se nós conseguirmos, nós vamos aí estar oportunizando essas pessoas a irem para a faculdade e voltar a custo zero. A custo zero. Como eu disse, as administrações, cada um tem seu momento. Eu me recordo que parece que essas nossas tratativas foi no ano retrasado. Né? Era um momento difícil. Era um momento que estávamos aí com precatórios, bloqueios em contas, e a gente não tinha condição. E como eu disse aqui, naquela pergunta aqui, quais seriam as prioridades a partir de 1º de janeiro, nossa prioridade sempre vai ser o pagamento dos funcionários. Por quê? Niquelândia vive do recurso próprio. Enquanto nós não destravarmos as certidões, nós não temos condição de estar prometendo aí a lua para os eleitores. Enquanto nós tivermos recurso próprio, você realmente tem que fazer uma gestão assim como a gente faz da nossa casa. Não adianta eu falar, não, vamos custear aqui um transporte escolar de R$200 mil por mês e amanhã eu não pagar essa empresa não fornecer esse transporte para esses alunos. Não adianta eu pagar R$200 mil no transporte para Goianésia ou para Uruaçu e depois faltar R$200 mil na folha de pagamento. Então a gente tem que ter responsabilidade. Eu não vou fazer como outros, eu vou ter responsabilidade. Nós teremos responsabilidade. E quem me conhece sabe disso. Quando dá para fazer, a gente faz. Quando não dá, infelizmente não dá. E a gente pode passar isso para depois, mas a gente não esquece da demanda. Nós vamos buscar resolver e dar solução a essa demanda desses estudantes. Tá? Nós não estamos aqui
para fazer como outros candidatos que inclusive eu escutei aqui, nós vamos fazer vale gás, vale não sei o que, vale. Ele só não falou vale internet. Né? Não sei por que não falou vale internet. Mas nós estamos aqui para ajudar a população com todos os serviços que a prefeitura tem, os benefícios que a prefeitura tem, e que eu volto a dizer, que nesses 6 anos de mandato, onde eu trabalhei junto ao governo Fernando, que eu trabalhei assiduamente, eu tenho certeza absoluta que me credencia a ser o candidato mais capacitado para assumir essa prefeitura de Niquelândia, e eu tenho certeza que as pessoas não vão... Terminou? Pode concluir. Pode concluir. Não vão se arrepender de nos eleger dia 6 de outubro. Antes de passar, só fechando aí, o senhor tem a noção de quantos ônibus seria necessário hoje? 4, 6 ônibus cobriria a demanda dos universitários? De 4 a 6. 4 a 6, sabe? Penúltima pergunta, 7ª pergunta, com o jornalista Euclides Oliveira, agradecendo aqui a parceria com o portal Excelência Notícias. Penúltima pergunta da nossa entrevista com o candidato Sandro e a Conceição Veloso. Final de telefone 4705. A redação não está muito boa, vou tentar ser mais sucinto. O site do Tribunal de Justiça traz relação de precatórios e requisições de pequeno valor, RPVs, a serem pagas pelos municípios. Porém, a prefeitura nunca, segundo o ouvinte, nunca conseguiu prever esta obrigação, mesmo sendo notificada com antecedência, creio eu que seja para o pagamento. E o senhor, como assessor especial, não conseguiu, quanto advogado, também auxiliar em uma questão básica como essa. Neste caso, o que garante para os eleitores e servidores que o senhor fará um bom trabalho como prefeito? E como resolver esse gargalo nos bloqueios das contas da prefeitura, que são recorrentes e constantes? Engraçado, muito boa pergunta da ouvinte. E eu até cito aqui a capciosidade dela. É interessante a pergunta dela, até porque é uma dúvida que realmente é importante. Tá? Porque assim, a gente sempre fala em precatórios. Teve uma vez que eu até parei de falar em precatório, porque eu estava achando assim, fica muito maçante você falar em precatório, e as pessoas ficam, não, eles ficam com essa... Enfim, fica retórico. Mas a previsibilidade que ela está falando, como é que vocês não preveem, você como assessor especial, você como advogado? Não existe a previsibilidade. A gente recebe. No ano anterior, no final do ano, nós recebemos o ofício do Tribunal de Justiça dos precatórios do ano seguinte. Isso não é imprevisível. Agora, nós recebemos em dezembro do ano passado que nós tínhamos 28 milhões de reais de precatório para 2024. Como é que você paga? A gente sabe que existe, está previsto. Agora, como é que você paga é que não está previsto. Você não tem de onde tirar esse dinheiro, 28 milhões de reais. E aí eu quero dizer para o ouvinte, os precatórios, eles toda a vida são parcelados em no máximo 4 parcelas. 4 parcelas. Divide 28 milhões por 4. 7. Como é que nós pagamos 7 milhões por mês em um precatório? Nós deixaríamos pagar não só a folha, mas muitas outras coisas. O que nós fizemos? Fomos até o Tribunal de Justiça, reunimos com o presidente do Tribunal de Justiça, mostramos a realidade de Niquelândia para o presidente do Tribunal de Justiça, mostramos para ele que, inclusive, se ele bloqueasse esse dinheiro nas contas da prefeitura, que nós teríamos que fechar as portas da prefeitura, que funcionários ficariam sem receber, que fornecedores ficariam sem receber, e que nós estaríamos aí causando um desastre econômico na cidade de Niquelândia. Sensível como ele foi, ele parcelou em mais de 12. Nós pagamos 2 milhões e 50 mil por mês de precatório. E mais ainda, aí sim nós chegamos na questão aí da ouvinte. Agora sim nós temos uma previsão. Nós fizemos um acordo de todo dia 10 de todo mês pagar 2 milhões e 50 mil. Então, todo dia 10, 2 milhões e 50 mil, ou nós pagamos ou ficam bloqueados. Voluntariamente, independente de bloqueio? Se não pagar, já vem o bloqueio. Não tem... Ali é o seguinte, não tem voluntariedade. Não, eles não têm, mas o senhor tem? Não tem voluntariedade. Então,
Mas pelo menos a gente sabe que tem que pagar 2 milhões, você tem que se planejar para pagar os 2 milhões. Vocês estão entendendo a importância da pessoa que está à frente da prefeitura de ter gestão, de saber como conduzir aquilo? Porque não adianta você só jogar culpa. Ah, não temos dinheiro, foi bloqueado e os problemas vão aumentando como uma bola de neve até que se torna que você não consegue mais controlar. O que nós temos feito é resolução de problemas. E nós estamos ali para resolver o problema. Certo? Nós resolvemos um problema no precatório de 28 milhões. E se eu não me engano, nós temos no ano que vem mais de 34. Quero até falar para o ouvinte que nós já tivemos a notícia de no ano que vem mais de 34 milhões em precatórios. Então, nós vamos ter que novamente sentar com o presidente do tribunal, mostrar para ele, né, que a mesma realidade e vamos, com certeza, eu não tenho dúvida, até porque Niquelândia já tem credibilidade, porque ele sabe que o compromisso que a gente faz, a gente paga. O que o tribunal não quer é o seguinte: faz o compromisso e não paga. Porque esse precatório, o que é precatório? São dívidas judiciais, que as pessoas que entraram na justiça e que têm que receber. A justiça, então, tem que dar efetividade. A justiça tem que pagar aqueles servidores ou aquelas empresas. Então, o tribunal, o que ele já viu? A prefeitura de Niquelândia hoje pode fazer o compromisso com eles, pode dar o parcelamento que eles pagam, eles assumem. Eles realmente, eles acreditam o dinheiro. E graças a Deus hoje nós temos uma outra imagem, junto ao Tribunal de Justiça, junto ao Tribunal de Contas, junto às Assembleias, junto à Câmara dos Deputados. Hoje nós temos outra imagem, por tudo que nós fizemos no nosso mandato, nesses 6 anos de gestão. Concluído? Concluído. Vamos então para a última pergunta, encerrando aqui a nossa entrevista. Muito obrigado a todos que enviaram sua pergunta pelo WhatsApp do jornalismo, também pelo WhatsApp do Excelência Notícias. Fechando aqui a pergunta da Marilda Galvão, do bairro Santa Efigênia. Minha pergunta, faço para a Conceição e para o Sandro. O nosso Sindicato foi abandonado. Se vocês forem eleitos, pretendem reformar e reutilizar esse patrimônio público de Niquelândia? Sindicato, futuro. Sim, já temos uma emenda de R$250 mil para a reforma do Sindicato, tá? Ela não foi suficiente pelo projeto que nós fizemos, pelo projeto que a gente fez de reforma lá, ele vai custar em torno de R$500 mil, R$600 mil, mas é para deixar o Sindicato impecável. Inclusive temos um projeto de trazer para o Sindicato cinema, transformá-lo também numa sala de cinema, tá? Para a população de Niquelândia aí. Então, os 250 mil foram insuficientes. E nós não tínhamos aí até quando eu estava lá, nós não tínhamos esse outro recurso. Mas iremos reformar. Ele será não só um cine-teatro aí para atender as escolas, para atender a quem queira usar ali, né, para teatro, para evento cultural, mas também será uma sala de cinema que Niquelândia vai ter e que poucas cidades no interior do estado de Goiás têm. Então, Niquelândia vai ter um cinema de primeiro mundo aqui dentro do nosso cine-teatro. Mas o que houve para ficar fechado? O que aconteceu na gestão que precisou fechar? Na realidade, quando a gente assumiu, ele já estava deteriorado e nós, como fomos levantar, o custo para estar aí reformando era muito caro. Eu costumo falar o seguinte, eu tenho falado que quando a gente assumiu, a gente precisava dar uma atenção especial aos servidores, né, que estavam com salário atrasado. Então, nós não tínhamos condição de planejar nada, nenhuma obra, nenhuma reforma, nenhuma construção, enquanto a gente não colocasse aí a casa em dia, enquanto a gente não colocasse a casa em ordem. Hoje ela está, graças a Deus, graças a muito trabalho, hoje a prefeitura ela está mais redonda, mais tranquila de estudar. Por isso que nós hoje temos condição de fazer projetos de infraestrutura, tá? Porque os servidores hoje têm certeza que recebem. Hoje a gente sabe com que nós estamos lidando financeiramente, nós sabemos do potencial econômico da prefeitura, dos recursos que a gente recebe e de onde a gente pode aplicá-los, né? Inclusive hoje a gente tem até isso, a previsibilidade dos pagamentos de precatórios. Então, naquele momento não era possível. A gente sabe que precisa reformar, vamos reformar o cine-teatro e transformar ele ainda mais em uma sala de cinema aí. Eu questiono aqui de vez em quando a possibilidade de trazer um festival cultural para Niquelândia como é realizado em Porangatu.
já que o governo estadual investe cerca de 2 milhões todo ano em Porangatu. E não conheço o Sindicato de Porangatu, mas já ouvi falar que o nosso tem capacidade para ser melhor do que o de lá de Porangatu. É maior que o de lá. Se houver essa possibilidade da gente de ser realizado num futuro próximo um grande festival, como acontece em Porangatu, aqui em Niquelândia, aproveitando o potencial que nós temos do Sindicato? Com certeza e sem sombra de dúvidas, tá? Fazendo aí, executando essa reforma aí do Sindicato, obviamente nós não vamos deixá-lo obsoleto, né? Até porque aí vem a deterioração, nós vamos utilizá-lo, nós vamos aí disponibilizá-lo para as escolas municipais, para os alunos das escolas municipais, para estar ali tendo ali atrações artísticas e culturais, e vamos também trazer para cá eventos culturais grandiosos, tá? Grandiosos. Eu tenho aí um grande contato com a Secretaria de Cultura do Estado de Goiás, tá? Inclusive através aí do nosso deputado Bruno Peixoto, presidente da Assembleia, a quem aqui eu deixo um grande abraço e agradeço pela parceria, pela amizade que nós temos hoje, por abrir as portas aí do Estado de Goiás para Niquelândia, tá? E nós vamos aí trazer para Niquelândia um dos maiores eventos culturais que terão aqui. Outra coisa que vale ressaltar, falando de evento cultural, agora, se eu não me engano, 27 ou 28 de setembro, Niquelândia vai ser palco novamente das cavalhadas, tá? Ou seja, que é o governo do Estado de Goiás, nós conseguimos, junto ao governo do Estado de Goiás, para trazer para cá novamente, para a gente aí, vamos dizer assim, ressuscitar as cavalhadas que existiam lá atrás, quando eu era aí adolescente, né? Tem pouco tempo, mas tem pessoas que não lembram das cavalhadas, e esse ano nós teremos aí de novo a apresentação aí desse grande, essa grande cultura que temos em outras cidades e que aí vai estar aqui em Niquelândia. Você sabe o local onde vai ser realizado essas cavalhadas? Já foi definido? A princípio, me parece que no estádio. No estádio ali Valadão. No estádio ali Valadão. Muito bem, chegamos ao final aqui da nossa entrevista, terceira entrevista da nossa rodada, penúltima entrevista também. Fica espaço agora para suas considerações finais. Candidata a vice, Conceição Veloso, espaço para suas considerações finais e, lógico, espaço aí para pedir o seu voto aos nossos ouvintes, aos cidadãos de Niquelândia. Muito bem, eu agradeço a você, ao Euclides, ao Wilma, todos que estão nos acompanhando, ao Valdete, meu esposo. Caro que está nos ouvindo, um beijo. E a população de Niquelândia que está nos ouvindo agora, eu quero pedir um voto de confiança para Sandro e Conceição Veloso. Quero que vocês me conheceram trabalhando, aqueles que me conheceram trabalhando e que confiam, que continuem confiando, porque eu não iria escolher uma chapa, uma pessoa para me andar lado a lado numa administração que não fosse uma pessoa confiável, competente. Acredito que se o doutor Fernando colocou ele como um candidato dele, é porque viu dele competência para administrar a cidade. E eu estou agora acabando de falar que o senhor ganha a minha admiração novamente. O senhor foi ótimo nas suas pontuações, colocações, e falou muito firme. E eu creio que você vai fazer uma boa visão. Nós juntos vamos fazer o melhor para a Niquelândia. Eu peço o seu voto de confiança. Acreditem nessa chapa, Sandro e Conceição Veloso. Vocês não vão decepcionar. Mais uma vez, vamos fazer jus aqui ao nome da mulher e vamos fazer uma grande administração aqui para Niquelândia, porque Niquelândia não pode parar. Esse é o nosso slogan. Doutor Sandro, espaço aberto para suas considerações finais, para também pedir o seu voto aos nossos ouvintes, aos cidadãos de Niquelândia. Eu quero primeiro agradecer, Wesley, a você aí por ter feito essa mediação, ao Euclides, tá? A Ilma, agradecer a Ilma em nome da 104 FM, por ter aberto e proporcionado aí a nós candidatos essa oportunidade de falar para toda a população niquelandense, tá? Quero especialmente, primeiro, mandar um beijo para os meus filhos que estão ouvindo e mandou mensagem, falou: pai, manda um beijo para mim, para a Monique e para o Pedro, tá? Para minha esposa Simone, para toda a minha família, para minha mãe que está aqui na recepção, né? Enfim, meus irmãos, meu irmão aqui do Pará, que veio para cá e está nos auxiliando aí nessa campanha, o Dr. Leandro, que é médico cardiologista em Niquelândia há muitos anos e faz um excelente trabalho aqui em Niquelândia. Enfim, todas as pessoas
toda a população niquelandense, aos servidores públicos que muito me receberam tão bem. Todas as reuniões que nós fizemos com ele, que eu fiz várias com os servidores públicos, e eles acreditam no nosso potencial. As pessoas das zonas rurais que têm nos escutado, a quem eu tive a oportunidade de estar aí nos povoados, de estar falando com eles, de estar entendendo aí a necessidade de cada região. Enfim, eu quero dizer a todos, podem confiar no 15, podem confiar no Sandro e na Conceição. Nós temos capacidade, nós temos competência. Nós somos diferentes. Nós não estamos aqui para prometer o que não vamos cumprir. Tá? Podem votar no 15. Nós não vamos publicar pesquisas falsas. Não vamos fazer isso, viu, Cris? Pesquisa, inclusive a última que foi publicada por um determinado candidato, que nós já mandamos investigar, e a casa onde é o local do instituto não tem nada em catalão, registrado em catalão. Não funciona instituto de pesquisa. Então, gente, não acreditem em pesquisas publicadas. Nós não vamos enganar ninguém, nós não vamos enganar eleitor. Nós temos aqui o áudio da proprietária da casa em catalão, que nunca foi instituto de pesquisa. Parem com isso. Mostrem propostas, mostrem capacidade, mostrem competência. Não mostrem coisas enganosas, não mostrem inverdades. Isso não é competência, isso é irresponsabilidade, isso é crime eleitoral. Isso é crime eleitoral. E o nosso jurídico já está tomando conta disso. Já teve um outro candidato que foi multado por pesquisa falsa e agora vai ter outro que vai ser multado por pesquisa falsa. O eleitor não vai votar em você porque ele acha que você está na frente se não tem um adesivo seu na rua. Gente, vamos levar propostas. Vamos fazer uma campanha propositiva. Não vamos fazer uma política de forma arcaica. Não vamos fazer a velha política. É o novo querendo ser velho. Vamos fazer uma política educada, uma política equilibrada, uma política de adversidade simplesmente no campo eleitoral. Nós somos de Niquelândia, nós precisamos ser amigos, nós precisamos nos encontrar e ter ali um ambiente pelo menos amigável e educado. Vamos levar para Niquelândia algo que realmente seja interessante à população, para resolver o problema da população. Pesquisa falsa não resolve. Tá? Parem de publicar pesquisa falsa. A população já está cansada disso. A população não acredita mais em pesquisa que é divulgada mais. Ah, mas é registrada. Para registrar basta pagar. Grande abraço. Obrigado mais uma vez a vocês. Me desculpem se eu me excedi aqui no meu tempo. Conceição, obrigado. Obrigado por estar ao meu lado. Tá? Estou super feliz de tê-la ao meu lado. E eu tenho certeza que Niquelândia só ganhou. E que dia 6 de outubro é 15 e nós iremos aí vencer a eleição e tomar posse no dia 1º de janeiro de 2025. Sandro e Conceição Veloso. 15. Pegou na mão é 15. 14 horas e 18 minutos, 2 da tarde 18, Niquelândia Notícias de hoje se despedindo, ficando por aqui. Amanhã, última entrevista da nossa rodada, últimos candidatos a participarem aqui do Niquelândia Notícias será o